Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre citações, basicamente como que a gente deve usar as citações, principalmente nas partes em que a gente vai fundamentando nosso trabalho com base na pesquisa bibliográfica que a gente fez, mas também suportando aí, de acordo com dados estatísticos, outros tipos de documentos que a gente consulta para fazer a nossa análise também do ponto de vista empírico. Tá? Então, o objetivo é apresentar para vocês algumas normas de citação que estão baseadas aí nas normas de trabalhos técnicos e científicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e também na recomendação ou no manual elaborado pela própria Universidade Federal do Paraná, de acordo com essas normas. Bom, basicamente, quando a gente fala em citação, a gente vai ter o complemento, que são as referências bibliográficas, ou referências de outra natureza, que não sejam bibliográficas, que nós vamos trabalhar na próxima aula, diz respeito ao seguinte. Quando a gente fala de citação, a gente, na verdade, está se referindo à menção no nosso texto de uma informação, ou mesmo de trechos que são extraídos de outra fonte, com a finalidade de esclarecer, ilustrar, sustentar, dar um embasamento para o argumento que a gente está apresentando. Então, as citações, elas podem aparecer no texto, ou seja, apresentadas no próprio corpo do texto, ou serem colocadas em nota de rodapé. E, embora seja permitido, do ponto de vista das normas técnicas, o uso de notas de rodapé, geralmente, nós professores não recomendamos o uso excessivo de notas de rodapé. Então, geralmente a gente indica usar a nota de rodapé para colocar alguma explicação que seja de fato secundária ao texto, e o que for citação de trabalhos consultados, que eles apareçam no próprio corpo do texto. Então isso deixa esteticamente mais agradável para quem faz a leitura do trabalho. Bom, a gente tem um sistema básico de citação, então vocês já devem ter percebido nos próprios trabalhos, nos slides, enfim, nas bibliografias que vocês têm lido para a disciplina, que a gente tem um padrão, que é o padrão ABNT, mas a gente tem outras formas também de outras associações internacionais, de outros países, enfim. Mas, grosso modo, elas são bastante parecidas, no sentido de que vai apresentar o sobrenome do autor, principalmente, a data, que é basicamente o ano da publicação do trabalho consultado, e a página em algumas situações, ou seja, indicar a página em que aquela ideia ou aquele trecho do trabalho é apresentado na obra original. Então, a gente tem duas formas de colocar essa citação quando a gente está usando a BNT, que é o caso que a gente vai aplicar também no projeto de pesquisa que vocês devem entregar ao final da disciplina, que é o seguinte. Bom, quando a gente escreve o nome do autor, ou o sobrenome do autor, ou dos autores na sentença, ou seja, de acordo com fulano de tal, de acordo com ciclano, isso pode ser entendido dessa forma e assim por diante. Então, quando a gente coloca o nome do autor dentro da frase, a gente vai simplesmente colocar o sobrenome do autor, o último nome, com a primeira letra do seu sobrenome maiúsculo, como é o nome próprio, e vai colocar entre parênteses o ano da publicação e a página onde consta aquela ideia ou aquele trecho que foi consultado na obra original. Por outro lado, a gente pode também colocar essa autoria não no corpo da sentença, mas ao final da sentença, ou seja, no final de uma frase. Nesse caso, em vez de usar apenas a primeira letra do sobrenome do autor em caixa alta, ou em maiúsculas, a gente coloca o sobrenome inteiro, todas as letras do sobrenome do autor em caixa alta. Então, basicamente, a estrutura é essa. Sobrenome, vírgula, o ano da publicação, vírgula, a página. A página geralmente vai ser indicada de maneira abreviada, P ponto, e o número da página. Então, a gente não vai usar página, ponto, então bastante simples, P ponto, espaço e aí o número da página. Então esse vai ser o padrão aí do sistema de citação da nossa universidade, que segue a ABNT. Então a maioria das universidades também tem esse padrão estabelecido.
Bom, em relação à citação, a gente pode ter, eu acho que eu devo ter mencionado já em aulas anteriores, né, duas formas de citação. A citação direta, né, e a citação indireta. A citação direta ela consiste na transcrição literal, né, de um texto ou da parte dele, conservando grafia, pontuação e o idioma original. Tá? Então, se eu estou trazendo, por exemplo, algo do inglês, do espanhol, né, então a citação literal eu trago, né, no idioma original também. E também a grafia, a pontuação. Né? Pode ser que na obra que eu mostrei constem erros ali de grafia e de pontuação. Tá? Não importa. A gente, né, transcreve da maneira como se apresenta no documento que a gente consultou. Há uma recomendação, né, que a gente use com cautela esse tipo de citação. Tá? Então, essa definição eu estou trazendo do próprio manual da UTF-PR, né? E essa recomendação também aparece lá, como vocês vão poder consultar posteriormente. Então, recomenda-se que esse tipo de citação seja usado somente quando for absolutamente necessário transcrever as palavras do autor. Então, o ideal é que a gente consulte as obras, que elas nos deem embasamento, mas que a gente escreva com as nossas próprias palavras. Ou seja, não ficar copiando o trabalho dos outros. Então, pense um trabalho de 20 páginas, sendo que 15 páginas é de citação direta. Né? Então, basicamente, é um grande cartaz aí de copiar e colar coisas, né, de outros trabalhos. Então, isso não traz aí uma contribuição original por parte de quem está escrevendo o trabalho. Então, por isso que não é recomendável o uso exagerado aí da citação direta. Bom, de todas as formas, a gente tem duas maneiras de fazer a citação direta. Tá? A gente tem as citações curtas, que vão ocupar até 3 linhas do nosso texto, e tem as citações longas, que são aquelas que vão ter, obviamente, mais do que 3 linhas. Para cada caso, a gente vai ter uma forma de citação distinta. Bom, na citação curta, a gente vai colocar o trecho que a gente vai transcrever da obra original para o nosso trabalho, sempre colocando entre aspas. Tá? Então aqui a gente tem 2 exemplos de como fazer citação e também, né, indicar quem é o autor, o ano e a página onde se encontra o texto que a gente está transcrevendo. Então, no primeiro caso, a gente tem o nome do autor dentro da sentença. Então, de acordo com Barros, tá? Então eu vejo que só a primeira letra está colocada em maiúsculo. Abre parênteses o ano da publicação e P. espaço, a página em que se encontra, né, esse trecho que a gente vai citar. Então, de acordo com Barros, tarará, interpretar significa buscar o sentido mais explicativo dos resultados da pesquisa. Tá? Terminou, ele ocupou 2 linhas, então fecho aspas e continuo o meu parágrafo com as próximas frases. Também eu posso colocar, né, a citação, ou seja, eu tenho a citação direta e faço a referenciação aqui no final. Tá? Então, nesse outro caso, a gente tem o seguinte: nessa pesquisa entende-se que o treinamento, essa parte aqui já é a transcrição direta, e vejam que consta aqui um colchetes com 3 pontinhos. Porque a frase no original não começa com a palavra treinamento, provavelmente tem alguma coisa antes aqui. Então eu faço uma adequação para que a leitura ela seja fluida. Então eu coloco esses 3 pontos só para indicar que no original tem outras palavras do autor, mas que eu estou trazendo somente um trecho da frase, né, não a frase completa. Então, o treinamento é o ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem. Então, fecho parênteses, fecho as aspas, desculpa, depois abro parênteses, coloco o sobrenome do autor, né, o Chiavenato, todo em caixa alta, o ano, 1992, página 125, fecho parênteses e ponto final na frase. Tá? Então, uma coisa bastante importante é que quando a gente usa essa forma de citação, que a gente coloca após a sentença, a gente vai colocar isso antes do ponto final, tá? Ele não fica voando depois da sentença, né? Ou seja, eu não coloco o ponto final aqui e deixo solto a referência aqui da obra que a gente consultou, tá? Bom, quando a gente tem uma citação direta que ela é longa, ou seja, que tem mais de 3 linhas, a gente não vai usar aspas, tá? Então preste bastante atenção nisso. O que a gente vai fazer é colocar o trecho que a gente vai transcrever numa fonte menor, né? Então vocês vão ver lá no modelo que a gente usa basicamente Arial ou Times,
tamanho 12, com espaçamento de 1,5 entre as linhas. E nesse caso a gente vai fazer uma letra de tamanho menor, né? Ou seja, vai colocar num tamanho de número 10, com espaçamento simples entre as linhas, e vai colocar um recuo, tá, da margem esquerda de 4 centímetros. Tá? Então, se a gente estivesse olhando o texto, nosso texto começaria aqui assim, mais ou menos, né? E esse recuo serve justamente para dar o destaque, né, de algo que está sendo citado de maneira direta, ou seja, não é palavras nossas, né, de autoria própria, senão de terceiros. Tá? E aí veja o seguinte, aqui a gente tem duas formas de fazer essa citação. Tá? A primeira delas, eu posso colocar, né, o trecho que me interessa, fazer a citação direta, e ao final eu coloco lá em caixa alta, né, o sobrenome dos autores, aqui são 2, né, eu já vou explicar um pouquinho essa dinâmica aqui de separação entre os autores, quando tem mais de um, o ano da publicação e a página. Tá? Então uma coisa bastante importante é o seguinte, na citação direta eu sempre tenho que indicar a página, tá? Para que quem quiser consultar a obra original possa ir diretamente no trecho que a gente está citando. Tá? Pode acontecer do documento que a gente está consultando não conter paginação. Tá? Então, no lugar desse P22 aqui, a gente pode colocar não paginado, escrever esse termo não paginado, ou escrever de forma abreviada não P ponto, tá? Que dá a entender que é não paginado. Portanto, a gente não tem como direcionar a página. Tá? Outra forma de fazer essa citação é, antes de colocar o trecho que a gente quer destacar, né, colocar o nome do autor no corpo do texto. Então, a gente poderia fazer o seguinte, para Almeida Júnior, tá? Aqui está dentro da sentença, portanto a gente coloca só o sobrenome do autor, lembrando, né, que Júnior, filho, neto, né, eles não são sobrenomes, mas enfim, né, são indicativos de que é o filho, o neto e assim por diante. Então, nesses casos, a gente teria que usar o seguinte, o sobrenome é Almeida, tá? E Júnior indica que seria o filho. Tá? Portanto, a gente coloca os dois, né? Os dois últimos nomes aqui, Almeida e Júnior. Então, 2002, página 138, e aí eu posso pôr 2 pontos, posso pôr vírgula, como está colocado aqui, e então colocar o trecho que eu quero transcrever. Então eu não preciso, se eu já coloquei aqui em cima, repetir essa forma de citação como no caso anterior. Tá? Então eu tenho que escolher um ou outro. Não vou colocar as duas coisas porque senão fica informação em excesso de maneira desnecessária. Tá? Bom, a gente tem agora as chamadas citações indiretas, né? Que basicamente é o texto redigido pelo autor do trabalho com base em ideias de outros autores, né? Devendo, contudo, reproduzir fielmente o sentido do texto original. Ou seja, se eu li um trabalho de um determinado autor, por mais que eu vá escrever com as minhas ideias, né, eu não posso deturpar, o que ele quis dizer. Tá? Claro que muitas vezes a gente vai lidar com textos complexos e a nossa interpretação pode ser um pouquinho complicada, mas a gente precisa tentar ser o mais fiel possível à ideia, né? Não necessariamente a forma como a pessoa escreveu, o trabalho que a gente está consultando, né? Nem reproduzir o que ele escreveu de maneira ipsis litteris, né? Quando a gente faz uma citação direta. Na verdade, é que a gente consiga reproduzir o sentido, né, que foi proposto originalmente no texto consultado. Uma coisa importante é o seguinte, a citação indireta ela pode aparecer sob duas formas. Né? Paráfrase, que vai ser uma frase que vai basicamente trazer a ideia do autor que a gente consultou, tá? Ou ele pode ser uma condensação. Tá? O que é condensação? Basicamente quando eu crio uma frase, um conjunto de frases, um parágrafo, por exemplo, em que eu tento sintetizar aí o conteúdo exposto ou na obra completa, né, um artigo científico como um todo, ou um livro como um todo, ou nas partes, né, dessa obra consultada, por exemplo, que foi apresentado no capítulo 1. Né? Então, eu em uma, duas, ou um parágrafo, 2, tento condensar isso. Tá? Então, a citação direta ela tem essas duas formas, né? Ou seja, eu reproduzo a ideia do autor basicamente seguindo, né? Ou seja, ele escreveu, sei lá, uma ou duas frases para explicar alguma coisa, e eu mais ou menos explico a mesma coisa com uma ou duas frases. Então seria uma forma de paráfrase. Já quando eu sintetizo um conteúdo mais extenso, um trecho maior do trabalho, eu estou fazendo uma condensação. De todas as formas, eu estou
expondo as ideias de um outro autor. Então eu tenho que fazer a citação no sentido de dar o devido crédito, né, como a gente comentou na última aula. Bom, aqui tem 2 exemplos. Quando eu coloco o nome do autor na sentença, então aqui a gente teria, segundo Lima, 1990, a função pode dar a ideia de algo relacionado à atividade ou tarefa. E aqui uma coisa importante é o seguinte: quando eu faço a citação indireta, geralmente eu estou parafraseando ou sintetizando, né, condensando, eu não tenho a obrigatoriedade de inserir páginas. Tá? Eu só vou inserir páginas se eu quiser destacar, por exemplo, que eu estou condensando o que está contido no capítulo 1º, no capítulo 2º, né, que vai da página 100 a 150, por exemplo. Tá? Então eu posso indicar isso. Mas não é um elemento obrigatório. Tá? Só vai ser um elemento obrigatório quando a gente faz a citação direta. Então o mais comum é apresentar dessa forma como aparece aqui. Tá? E a outra forma seria após a sentença. Tá? Ou seja, eu escrevo a ideia e aí ao final da frase eu abro parênteses, né, coloco o sobrenome do autor em caixa alta e o ano da publicação. Tá? Aqui, que dá uma ideia mais de condensação, eu posso colocar isso no final de uma frase, mas se eu estou desenvolvendo mais frases acerca da mesma ideia, no sentido de condensar, né, uma obra consultada, eu posso colocar só o final do parágrafo. Pode ser que eu escreva 2, 3 parágrafos seguidos que está fazendo aí esse papel de condensar uma determinada obra. Tá? Mas eu recomendo que, se os 3 parágrafos, né, são de condensação, que ao final de cada parágrafo você coloque a referência como aparece aqui. Tá? Porque se você não coloca, dá a entender que naqueles parágrafos que não contém uma citação direta, como nesse caso, né, uma referência, a gente está entendendo, né, nós leitores, que aquilo se trata de uma ideia, né, de autoria própria, quando na verdade não é o caso. Né? Então isso pode levar àqueles problemas de plágio que a gente discutiu na aula sobre ética em pesquisa. Bom, a gente tem outras complicações aí em termos de citação, tá? E essa aqui é bastante interessante, e vocês devem se deparar aí na leitura dos trabalhos em algum momento, que é a chamada citação da citação. O que é isso? Basicamente é a menção do trecho de um documento ao qual você não teve acesso, tá? Mas que tomou conhecimento apenas por citação, né, em outro documento. Então você leu um trabalho, né, um livro, e esse livro ele apresenta um conceito, uma definição, ou mesmo dados, né, de um outro livro. E você só vai fazer a citação da citação caso, né, esse outro livro ele não esteja acessível para você. Estou falando livro, mas pode ser qualquer outro tipo de fonte. Né? Então, como está colocado lá no manual da UFPR, né, a citação da citação ela só deve ser usada na total impossibilidade de acesso ao documento original, como nos casos de documentos muito antigos ou com barreira linguística. Né? Então, sei lá, estou lendo, por exemplo, um texto de um autor brasileiro, e ele consultou, né, trabalhos aí em alemão ou trabalhos em chinês, né, e eu não tenho domínio dessa língua. Então, por mais que eu possa acessar o trabalho original, eu não vou ser capaz de compreender. Então, eu uso, né, a interpretação desse autor que citou essa fonte. Então, faço a citação da citação. Ou quando eu tenho trabalhos muito antigos, né, trabalhos históricos, cujos volumes não estão disponíveis ou só estão disponíveis em outro lugar do país, ou mesmo em outros países que eu não tenho como acessar. Tá? Então, nesses casos, se eu quiser trazer essa ideia, né, eu faço a chamada citação da citação, que vai funcionar da seguinte forma. Tá? Aqui a gente tem 2 exemplos. Então, o primeiro deles é o seguinte. Se eu vou colocar o nome do autor, tá, que eu quero citar, eu coloco o nome dele aqui, né, ponho o ano da obra, e depois eu uso 2 elementos. Ou o apud, que basicamente significa citado por, em latim. E aí eu coloco o nome da obra que eu li. Tá? Então, o que eu estou colocando, essa ordem aqui é bastante importante. Né? Os alunos costumam confundir, inverter. Né? Geralmente eu vou colocar assim, a obra mais antiga, né, que foi citado pela obra mais recente. Então, uma forma de vocês não errarem aqui, sempre vai aparecer, né, o mais antigo e depois o mais recente. Né? Dificilmente seria cronologicamente impossível, né, que
o Moon, de 92, tivesse citado um trabalho de Duílios e Silva, de 2017. Tá? Então, isso não faria sentido. Então, a leitura aqui é a seguinte. Bom, segundo o autor Moon, cuja obra é de 1992, citado por Duílios e Silva, de 2017, a resiliência, blá, 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 blá. Tá? Então, qual o trabalho que você leu? Foi o do Duílios e Silva, 2017, mas eles apresentaram uma ideia, consultaram uma obra anterior, que era do 1992, que você não teve acesso, mas você quer destacar, né, porque tem uma ideia interessante que contribui para o seu trabalho aqui. Bom, vejam que o autor, né, que a gente está citando por meio de uma citação, tá, ele está aqui no corpo do texto, mas ele poderia também estar ao final. Tá? Qual que é a diferença? A diferença básica é que ele estaria dentro do parênteses, né, se eu coloco no final da sentença, e o seu sobrenome estaria com todas as letras em maiúsculo. Tá? E aqui eu coloquei o outro exemplo, que eu posso usar tanto o apud, que é o mais comum, como a versão em português, né? Citado por Dani Oliveira, 1999, nesse caso aqui. Tá? Bom, além disso, a gente pode ter trabalhos que ele vai ser de autoria de mais de um autor. Né? Então, eu posso ter 2 ou 3 autores que vai ter uma forma de citação, e eu posso ter 4 autores ou mais, tá? Que a gente vai ter uma outra forma de citação. Então aqui eu tenho 2 exemplos. Tá? O primeiro com 2 autores, e o com 3 autores vai ser a mesma lógica. Né? Vocês podem ver que é o seguinte. Bom, segundo Marconi e Lakatos, então quando eu coloco na frase, né, dentro da sentença, eu coloco E. Tá? E aí abro o parênteses, 1997. Se for uma citação direta, eu ponho a página. Posso pôr um intervalo de páginas também. Né? Então, se eu estou condensando, como eu disse aqui, é uma citação indireta, mas é uma citação de condensação, eu posso também indicar quais páginas estão essas ideias que eu estou condensando. Tá? E aí continua. Se eu coloco no final, né, após a sentença, a diferença básica é que a separação entre os sobrenomes dos autores vai ser dado por um ponto e vírgula. Tá? Então, Marconi, ponto e vírgula, Lakatos, vírgula, o ano, vírgula, P ponto, tá? As páginas que eu quero indicar. Com 3 autores, a lógica é a mesma. Tá? Ou seja, eu tenho aqui no corpo do texto, né, ou dentro da sentença, Andrade, vírgula, Cardoso e Siqueira, tá? Como se fosse um texto corriqueiro, disseram isso, aquilo outro. Tá? Então, eu só coloco entre parênteses o ano e as páginas, né, se for o caso. E ao final, a separação segue a mesma lógica do anterior. Né? Eu tenho lá Andrade, ponto e vírgula, Cardoso, ponto e vírgula, Siqueira, vírgula, o ano da publicação e as páginas. Certo? Bom, quando eu tenho 4 ou mais autores, a gente vai usar uma abreviatura do latim, etol, que basicamente é uma abreviatura de etali, tá? Que significa e outros. Tá? Então, eu vou colocar apenas o sobrenome do primeiro autor. Tá? Então, geralmente vai ser na ordem que aparece no documento. Então, a gente vai considerar que o primeiro nome que aparece é o autor principal. E aí, os demais, né, são os coautores. Então, aqui a gente teria o seguinte. Se a gente fosse colocar a citação dentro da sentença, basicamente a gente utilizaria lá, por exemplo, Baggio et al. Então, só cuidar também que a abreviação é o ali aqui, tá? Que vira al, e não o et aqui. Então é muito comum que os alunos coloquem o ponto no et aqui e deixem o al solto. Tá? Não, o correto é et ali abreviado, então et al. Tá? E aí a gente coloca, né, as informações conforme os exemplos anteriores. 1998, vírgula, página 5 e continua. Quando está pós a sentença, tá? O sobrenome do primeiro autor tudo em caixa alta, não tem vírgula, daí seria et al, tá? Vírgula, 1998, página 5. Antigamente, a norma exigia que esse et al, né, o et al, que é uma expressão de uma língua estrangeira, o latim, né, por mais que seja uma língua morta, ela deveria ser destacado em itálico. Tá? Mas atualmente isso não é mais exigido. Então, tanto o et al como o apud, né, se for utilizado, ele não precisa estar destacado em itálico. Tá? Agora,
Se a gente vai usar palavras do inglês, do espanhol, do italiano, né, no nosso corpo do texto, a gente precisa destacar em itálico. Então isso é uma coisa bastante importante. Então, sei lá, estou escrevendo trabalho e uso a palavra smartphones dentro do meu texto. Então a palavra smartphones vai precisar estar destacada em itálico para indicar que é um estrangeirismo, tá? Ou seja, é uma palavra de outra língua. Bom, a gente pode ter também outras situações, isso é bastante comum, estou trazendo casos comuns aqui para a gente discutir, porque vocês vão ver lá no documento do manual da UFPR que tem várias situações que podem ocorrer. Então, como é um manual mesmo, ele é um manual para a gente consultar quando precisa. Estou trazendo apenas os casos mais correntes aí, para a gente ter consciência. Então a gente pode ter autores com o mesmo sobrenome e a mesma data da publicação da obra que a gente consultou. Tá? Então, para a gente não bagunçar a cabeça do leitor, né, deixar claro a quem a gente está se referindo, a gente acrescenta as iniciais dos seus prenomes, tá? Para fazer a diferenciação dos autores, tá? No corpo do texto ou mesmo quando a gente faz a citação pós-sentença. Então aqui a gente teria o seguinte: segundo Silva, 1979, e o outro também é 1979. Tá? Então, para fazer a diferenciação, a gente coloca, depois da vírgula, as iniciais dos nomes, né, em maiúsculo com ponto. Então, vamos supor que aqui seja João Cardoso Silva. Então, aqui seria Silva, vírgula, J.C. e aí continua. E aí o outro Silva, sei lá, seja Mariano Rodrigues Silva. Não sei, está lá no documento, depois vocês consultam. Tá? O que importa é fazer essa diferenciação, tá? Justamente para deixar claro a qual autor se refere cada ideia. Porque senão, a gente, se deixar só Silva, 1979, a gente não vai conseguir diferenciar qual deles se refere a cada uma das ideias. Quando a gente tem dois autores que têm o mesmo sobrenome, mas a data da publicação é diferente, não tem problema. Então, se eu tivesse lá um Silva, esse primeiro Silva fosse de 1980 e o outro fosse de 1979, quando eu olhasse na lista de referência ao final, eu saberia de quem é quem, tá? Justamente pelo ano da publicação. Então, esse problema só acontece quando a gente tem o mesmo sobrenome e a mesma data de publicação. E aqui ao final, se a gente usar pós-sentença, a lógica é a mesma, tá? No sentido de que eu vou colocar o sobrenome, em caixa alta, vírgula, os prenomes, então o primeiro nome, se tiver um segundo nome, mais um sobrenome, eu coloco tudo aqui, com as iniciais e ponto. Aí, vírgula, o ano da publicação, vírgula, a página, se for necessário. E outro caso que é bastante comum de ocorrer é que a gente condense ideias de diferentes obras de um mesmo autor. E essas obras vão ter datas distintas. Quando isso acontece, a gente vai diferenciar essas diferentes obras pela data da publicação e vai separar por vírgula. Então a gente não vai ter que repetir o sobrenome do autor várias vezes. O que a gente faz é indica o sobrenome do autor e coloca entre parênteses todas as datas das obras que foram consultadas. Então, se eu coloco dentro da sentença o nome do autor, eu vou colocar lá, de acordo com Pereira, aí abro parênteses, 85, 90, 97, tudo separado com vírgulas, e aí fecho parênteses e continuo a frase. Ou ao final da frase, eu abro parênteses, Pereira em caixa alta, vírgula, os anos, separado por vírgulas, das obras que foram consultadas. Pode acontecer também, e aí eu não fiz um slide específico para isso, que eu tenha trabalhos do mesmo autor com a mesma data. Tá? E aí, como é que a gente faz a diferenciação? Se eu tenho duas obras lá do Pereira de 1985, eu posso colocar ele de uma maneira ordenada, no sentido de indicar. Bom, eu tenho lá o 1985A, que vai ser o primeiro que vai aparecer na minha lista de referência, depois o 1985B, C, D e assim por diante. Tá? Então, quando eu tenho obras que são do mesmo autor e da mesma data, do mesmo ano de publicação, eu tenho que ordená-los de acordo com a lista. Então, ele pode ser por ordem alfabética, pelo título dessas obras,
E aí eu vou elencando A, B, C, D ou E. Tá? Se eu não coloco tudo de uma vez só, como estou colocando aqui, então se no primeiro parágrafo do meu trabalho eu uso uma obra do período de 85, depois no segundo parágrafo eu uso outra obra de 1975, esse A, B, C e assim por diante, ele vai seguir a ordem com que essas obras vão aparecendo no meu texto. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, né, na hora de fazer a apresentação de várias obras do mesmo autor que têm o mesmo ano de publicação. Tá? Então isso é um pouquinho mais complicado. Eu acredito que vocês não vão se deparar com isso por enquanto. Geralmente a gente tem esse tipo de problema em trabalhos mais extensos, né, que a gente consulta muitas obras. Bom, além disso, a gente pode ter também uma citação num determinado parágrafo, numa determinada frase, em que a gente vai resumindo a mesma ideia que é apresentada por diferentes autores. Então aqui eles vão ser mencionados de maneira simultânea, obedecendo alguma ordem. Tá? Ou vocês adotam a ordem alfabética ou a ordem cronológica da publicação. Tá? Mas uma vez decidido isso, deve ser mantido o padrão para todo o documento. Tá? Então aqui a gente tem o seguinte. Tá? Aqui está sendo colocado em ordem cronológica. Então a gente tem lá Hobson, 1995, vírgula, Furtado, Antunes e Gonçalves, né? Então uma obra com 3 autores, do ano de 1998, aponta os modelos favoráveis ao emprego da... Tá? Então aqui está sendo aplicada a ordem cronológica, tá? E a gente vai colocando, né, quais são os autores. Então se tiver mais uns 3, 4, você vai colocando todo mundo ali e depois conclui o raciocínio da frase. Tá? Ou se a gente vai colocar após a sentença, né, então a gente vai abrir aqui um parênteses e vai colocar Hobson 1995, ponto e vírgula, para separar as obras, Furtado, ponto e vírgula, Antunes, ponto e vírgula, Gonçalves, vírgula, 1998. Então, se tivesse mais autores, a gente colocaria tudo dentro desses parênteses aqui. O ideal é que a gente não use, né, numa mesma sentença, ou ao final dessa mesma sentença, um número muito grande, né, de trabalhos consultados, porque senão a gente vai ter uma linha de uma frase e 3, 4 linhas só de citação dos autores consultados. Né? Então isso, do ponto de vista estético mesmo, né, da leitura, fica muito, muito ruim, né, para quem vai ler o trabalho. Bom, eu deixo aqui as referências dessa aula. Vocês têm já o acesso ao manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da BNT, que foi preparado aí por um grupo, né, de autores que são da própria Universidade Federal do Paraná, que está disponível nesse link. E eu recomendo também que vocês acessem aqui no sistema de biblioteca a orientação para a normalização de trabalhos acadêmicos. Ali tem alguns resumos, tem o template, né, que eu imagino que eu já tenha deixado isso na semana anterior para vocês acessarem. Então vale a pena consultar esse site ali que tem uma série de informações relevantes de normalização de maneira mais resumida. Enquanto que no manual, né, vai ser o trabalho mais completo, vai estar tudo disponível lá. Bom, eu desejo aí a todos uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.